Pessoal do segundo ano, tudo bem? Espero que sim. Vamos ver aqui, continuando o PET de inglês, né? Volume 2, a semana 3. Leia a seguinte tirinha e responda. Uf, grr, uf, gruf, grr. Don't be alarmed, son. It's normal for a boy's voice to change at your age. Então, o rapaz, ele é adolescente, né? Tá falando várias coisas que eu não entendo. Parece que tá grunhindo. E o pai diz: não fica preocupado, filho. É normal que a voz do garoto mude na sua idade. Então, querendo dizer que ele não está entendendo, né? Realmente, quando os rapazes atingem 12, 13, 14 anos, a voz começa a dar aquelas alteradas. No cartoon acima, o pai se dirige ao filho por meio de um conselho, uma advertência ou uma sugestão. Então, ó, não fique preocupado, filho. É normal que a voz do garoto mude na sua idade. Né? Então, o que isso parece quando o pai fala desse jeito? Né? E olhando a feição dele, parece ser um conselho? Parece ser uma advertência, né? Advertência aqui no caso, né? Advertência você pode entender de duas formas. Ou aquela advertência que alguém te dá assim verbalmente, né? Olha, não faz isso mais, tá? Tô te avisando aqui para você não fazer. Ou advertência no caso de advertir, de avisar alguma coisa. E a terceira, uma sugestão, ou seja, uma opinião. Vamos ver, né? Então vocês vão marcar aí. 2. Poderíamos reescrever a tirinha alternando a ordem das frases. It's normal for a boy's voice to change at your age. Don't be alarmed. Então, é normal que a voz de um garoto mude na sua idade. Portanto, né, completaria aí nesse traço, portanto, não fique preocupado, não fique alarmado. Qual palavra poderia ser acrescentada para manter o mesmo sentido do original? If, so ou then. Tá? Então, qual dessas três palavras aí que significa portanto, que indica uma conclusão? Isso aí é normal. Então, né? Seria tipo, então, portanto, fica tranquilo, isso acontece. Então, vocês vão procurar o significado dessas três palavras e ver qual das três se encaixa melhor. 3. Passe as seguintes frases para o imperativo negativo, né? Tá te dando uma ordem, né? Então, wash your hands, né? Lave suas mãos. Depois vem a negativa, don't wash your hands, não lave suas mãos, apesar que, gente, por favor, lave as mãos. Então, como é que você monta a negativa de um imperativo, de uma ordem, né? Vocês vão colocar o don't, tá bom? Reescreve a frase, sem preguiça, viu, gente? Reescreve a frase, mas você vai acrescentar o don't. Don't significa não, não use not, tá? Por exemplo, not wash your hands. Ficaria tipo, não lavar as mãos. A gente, né? Tá parecendo Tarzan falando. Então, coloque o don't aí, tá bom? 4. Abaixo encontra-se a resenha do livro The Little Prince, né, O Pequeno Príncipe, do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry. Acho que a pronúncia ficou errada, mas né, eu não sei falar francês. Então, vamos lá. At first glance, from its packaging, tone, and treatment, The Little Prince may come across as a children's book, and very often it's also sold like one. However, this book is certainly also for adults. More than children, adults need to be reminded of the homilies and the simple truths about what counts and what doesn't count in life. Children, in any case, are born with this wisdom. Então, vamos à tradução. À primeira vista, a partir de sua capa, tom e tratamento, O Pequeno Príncipe pode parecer um livro infantil e muito frequentemente também é vendido como sendo um livro infantil. No entanto, este livro é certamente também para adultos. Mais do que crianças, adultos precisam ser relembrados das homilhas e das verdades simples sobre o que conta e o que não conta na vida.
crianças, de qualquer forma, já nascem com essa sabedoria. Homília, gente, esse homilis, homília, é um discurso moralizador, um discurso com uma moral, tipo aquelas fábulas, né? Por exemplo, o que você aprendeu quando você leu sobre a história da tartaruga e da lebre? Que a gente não deve subestimar o poder das pessoas, a capacidade das pessoas, todos somos capazes. Então, esse livro, O Pequeno Príncipe, ele trata disso, né? Ele traz muitas reflexões em que você vai pensar um pouco assim na moral da história. A mensagem, ele traz uma mensagem, não é só um livro para você ler e passar o tempo e vamos para a próxima, entendeu? Questão 5. De acordo com a resenha acima, marque T true or false, F. O Pequeno Príncipe é vendido geralmente como livro de crianças. O livro é para crianças e adultos. O livro se dirige unicamente ao público adulto. Ok? 6. Na frase tirada do texto, The Little Prince may come across as a children's book and it's very often sold like one. Então, O Pequeno Príncipe pode ser visto como um livro infantil, um livro de criança, e geralmente é vendido como sendo um. O significado de to come across é... Então, pessoal, come across, nesse caso, ele pode ser traduzido como parecer. Ele parece ser um livro de criança, tá? Mas, nesse caso, é quando algo aparece de surpresa. Come across também pode significar isso. Por exemplo, I came across my ex-boyfriend. Então, eu encontrei por acaso meu ex-namorado. Não foi uma coisa que eu planejei. Então, é isso que nós vamos ver aqui. Qual dessas 4 opções que tem a ver com isso? No caso aqui, que está falando que o Pequeno Príncipe, né, pode parecer, surpreender como sendo um livro de criança, né, aparentemente, mas não é. Então, nós temos to neglect, que significa negligenciar, ou seja, ignorar. Find unexpectedly or by chance, encontrar inesperadamente ou por acaso. To overlook, overlook também é negligenciar, é tipo fazer vista grossa, sabe? Passar os olhos e falar, tá bom, vou ignorar isso daqui. Ou então, to dismiss, que é dispensar. 7. Na mesma frase tirada do texto, The Little Prince may come across as a children's book, and it's very often sold like one. Então, O Pequeno Príncipe pode parecer ser um livro infantil e muito frequentemente também é vendido como sendo um, né? One, um. Os pronomes sempre estão no lugar do nome e geralmente se referem muitas vezes a algo que vem antes deles. Para você não ter que ficar repetindo, sabe? Por exemplo, meu irmão, ele faz administração. Meu irmão gosta muito do curso. E eu também gosto de estudar com meu irmão. Então, eu fico falando meu irmão várias vezes, isso cansa. Aí você troca por uma palavra, tá? No caso aqui, o pronome one se refere a. Então, one aqui nesse caso não é um no sentido de um só, um, dois, três, né? É um de... Ele está substituindo uma palavra que já foi falada para não ter que repetir. Que palavra é essa? The Little Prince, children or book. Então, O Pequeno Príncipe, crianças ou livro. Qual dessas três palavras que ele está substituindo para não ter que repetir? Lembrando que o one é um, né? Então tem que tratar de algo que esteja também no singular. Observe as duas frases. Questão 8. The Little Prince may come across as a children's book, and it's very often sold like one. However, this book is certainly also for adults. Então, O Pequeno Príncipe pode parecer ser um livro infantil e é muito frequentemente vendido como sendo um. No entanto, este livro é certamente também para adultos. Então, however significa no entanto. A palavra however liga as duas ideias, criando entre elas. Então, neste caso aqui, como eu falei, é no entanto. Qual das 3 opções que poderia ser? Uma adição, consequência ou um contraste? É uma adição, está adicionando ideias, está falando de uma coisa e vai acrescentando outra e outra e outra. Lembrando que tem que ser ideias iguais. É uma consequência, ou seja, indica causa
né, fala alguma coisa e se acontecer isso, vai acontecer tal coisa no futuro, uma consequência. É um contraste? O que é contraste? Questão oposta, contrária? E aí? Então, pessoal, nós fechamos a semana 3, ok? E espero vocês na próxima. Até breve.